Fábio Soares Amaral perguntou: a decadência vale para todos os benefícios? Fábio, excelente pergunta. Apesar de muitos juízes, de forma errada, entenderem que a decadência vale para todos os tipos de revisão, não. Tem muita revisão, são algumas, em que qual a decadência não se aplica, nas quais a decadência não se aplica. Na verdade, é para todos os benefícios, sim, mas não para todos os pedidos. A decadência é um prazo de 10 anos para o segurado pedir a revisão do seu benefício. Mas isso quando a revisão é referente ao cálculo da renda mensal inicial. É que quase toda revisão que está no mercado é referente ao cálculo mensal inicial. Por exemplo, a revisão da vida toda, essa que a gente está sempre falando. Essa revisão sofre os efeitos da decadência, tem 10 anos para ingressar. É que existe a chamada revisão do teto, e tem também a antiga revisão do buraco negro e a revisão do buraco verde, aquele povo que se aposentou entre 89 e 91, entre 91 e 93, ou a revisão do teto, quem se aposentou antes de 98, antes da emenda constitucional 42, se não me engano, 40 de 2003, essas pessoas podem ter a chamada revisão do teto. Então, para essa revisão, não se aplica a decadência, porque a revisão do buraco negro, do buraco verde e do teto, elas incidem apenas sobre o reajuste anual sofrido pelos benefícios. Então, não incide nesse caso o Instituto da Decadência. Isso é entendimento da justiça, entendimento jurisprudencial majoritário. Mas saber se você tem direito a uma revisão, lembre-se, como a gente fala sempre aqui no Papo de Aposentado, não basta entrar com pedido de revisão, aliás, não faça isso sem saber o que está fazendo, sem fazer o cálculo antes, tem que fazer o cálculo com o advogado previdenciarista. Lembre-se, quem clica naquele botãozinho lá da plataforma Meu INSS pedir revisão, maioria das vezes acaba se dando mal. Olha, outra pergunta aqui do Fábio Soares Amaral. Auxílio doença intercalado vale como carência? Muito boa pergunta, Fábio. O auxílio doença intercalado é aquele auxílio doença recebido entre atividades. Quando o segurado recebe auxílio doença, quando ele está empregado com ficha em carteira, quer dizer, ele está empregado, está no emprego dele e se afasta para receber auxílio doença e volta para o emprego. Isso é um auxílio doença intercalado. Ou quando ele é autônomo, quando ele está contribuindo, para de contribuir para receber auxílio doença e volta a contribuir. Se tiver contribuição antes e depois do auxílio doença, o auxílio-doença vale como tempo de contribuição. Isso é inquestionável. Se o INSS costuma indeferir em primeira instância, mas com recurso administrativo, a gente resolve isso. A questão é a carência, aquele tempo mínimo de contribuições em dia. Por exemplo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez tem que ter um mínimo de 12 contribuições mensais em dia, sem atraso, né? A aposentadoria por idade tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição em dia, sem atraso. O auxílio-doença, conforme diversas decisões jurisprudenciais, inclusive decisões já tomadas pelo STF anteriormente, vale como carência. Deve ser computado como um período de carência. Isso a gente estava ganhando tranquilo em qualquer instância na justiça, até que recentemente o INSS conseguiu emplacar um recurso extraordinário que está sob análise novamente do Supremo Tribunal Federal. Eles vão discutir mais uma questão que já foi discutida anteriormente. Será que a gente vai se surpreender? Será que vai ser outra novela, que nem a revisão da vida toda, em que a gente estava ganhando e de repente tiraram o docinho na hora que a gente ia comer?